Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje, primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês também. Pastor Wesley, bem-vindo, querido. E hoje o nosso tema é sobre adoração. Adoração, não é? Como adorar, como era a adoração no Antigo Testamento, como é a adoração na igreja. Esse é o nosso tema de hoje, no capítulo 9 do livro de Hebreus, de 1 a 10, nós estaremos meditando hoje. Amém, querido? Mas nós já vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre você que está comigo nessa escola, todos que vão entrar depois através dos grupos. Pastor Wesley já está aí, bem-vindo, Deus abençoe. E nós assim estaremos com a nossa escola já no ar. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer, Senhor, a noite de paz que nos concedestes, também o dia de ontem, quando estivemos ali, naquele banquete espiritual no Jardim Cipramar, na zona sul da nossa capital, Santo Amaro. Senhor, que as tuas mãos que nos abençoou ontem naquele grande trabalho, Pai, continue conosco agora nessa escola, capacitando este pequeno servo para essa ministração. Também os teus filhos que vão estar conosco, Pai, estudando a tua palavra, que eles sejam grandemente abençoados e também edificados.
Te agradeço porque fomos ontem e voltamos guardados, protegidos pelo Senhor, e naquele grande culto da União Feminina ali local, 39 anos que elas festejaram, te agradecendo, e nós e as congregações do Ministério de São Miguel Paulista, uma boa parte ali estava, uma representação para com elas, agradecer ao Senhor pelas vitórias. Agora, Pai, se conosco, o nosso caderno de oração com todos os pedidos, nós te apresentamos, Pai, também te pedimos abençoar, ó Deus, nesse dia, tudo que o Senhor vai fazer, seja na escola bíblica presencial logo mais às 16 horas, seja no culto de Santa Ceia, Pai, porque estaremos sim te adorando também, lembrando da tua morte em nosso favor. Agora abençoe todos que estão comigo, o nosso caderno de oração já entregamos nas tuas mãos, oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, entregamos nas tuas mãos, Pai, oramos também pela tua igreja, ó Senhor, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, para que possamos cumprir esta nossa missão de maneira eficaz, buscando, nos consagrando e nos colocando nas tuas mãos para sermos tuas testemunhas nesses dias, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem-vindo você que está comigo, e nós estaremos agora falando e estudando a palavra do Senhor. Amém, amigos e irmãos. Mas agora vamos abrir nosso cantor, 545 do Cantor Cristão, é o nosso hino de adoração, sempre na abertura da escola, amém? Vamos adorar o Senhor. 545 do Cantor Cristão. Os jovens alunos escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores. Suave, divino, querido, que culto ontem, glória a Deus. Sempre em escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, podemos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, ensinando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, o nosso tema hoje, ele está falando exatamente de quê? Qual é o nosso assunto de hoje? O nosso assunto é adoração. Adoração, porque adorar ao Senhor é um privilégio que nós temos. Entrar na presença do Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu, rasgou aquele véu que separava, não era só o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano na presença de Deus. Veja o privilégio que a igreja de Jesus tem, não é? E não era fácil. Que dificuldade
né? Celi Moura, querida, bem-vinda, paz do Senhor. Dá um abraço nessa família aí toda, e a sua mãezinha, aquele abraço especial. Então, queridos, hoje nós temos acesso a Deus em nome de Jesus, amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração. Vamos lá. Abre sua Bíblia aí no capítulo 9 de Hebreus, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim. Eu vou ler o cabeçalho que tem aqui. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é o único porque é perfeito. Vamos lá. O verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, a qual se chama o santuário, mas depois o segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro todo em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, e todo o tempo entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferecem dois, e sacrifício que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Então aqui assim era a adoração, não é? A adoração era um sacrifício, e ali o homem, na presença de Deus, entrava para adorar ao Senhor. E ele queimava o seu sacrifício. Se Deus aceitasse, o fogo descia e queimava o sacrifício que ele oferecia, como aconteceu com Caim e com Abel. Caim ofereceu um sacrifício que não foi aceito pelo Senhor. Abel ofereceu um sacrifício que foi aceito. Primeiro, é como Abel ofereceu o sacrifício. Elisete Maria, querida, bem-vinda, Deus abençoe. Então vejam, irmãos, que assim era o culto no Antigo Testamento, assim era a adoração, não é? Abel escolheu a melhor ovelha que tinha, sem defeitos, e foi oferecer ao Senhor. E Deus então desceu fogo, consumiu o holocausto de Abel, mostrando que ele aceitou o sacrifício. Então aquela adoração foi completada, foi aceita pelo Senhor. Já Caim, de maneira, vamos dizer assim, muito sem valor, pelo menos para o nosso Deus, porque nosso Deus é exigente, não é? E quando você lê lá no livro de Hebreus, você vê, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, porque as suas obras, as obras de Caim eram más, mas as obras de Abel eram perfeitas. Porque o culto que nós oferecemos a Deus, irmão, como é que eu vou entrar na presença do Senhor? Você vai entrar na presença do Senhor para adorar o Senhor? A sua vida deve estar aquela vida no altar, aquela vida de adoração, aquela vida de santidade. Você não pode entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Não adianta você passar uma noite na orgia e chegar pela manhã, ir para a igreja, orar, e às vezes até tomar santo céu, Senhor, perdoa, porque eu fiz uma opção de coisa errada. Queridos, o nosso Deus perdoa. Mas nós precisamos de ficar muito alerta com a questão dessa liberdade. Deus não dá liberdade ao homem para pecar.
É por isso que ele nos deu do seu Espírito, que é a nossa força, não é? O Espírito Santo em nós, e nós com o Senhor, nós vamos ser vencedores da nossa caminhada terrena. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque muito cuidado com o que está aqui em Hebreus, no capítulo 10, que é o capítulo que nós vamos estudar a seguir, no versículo 26, ele é contundente e preciso. Não vou me adiantar na aula, que isso será uma aula para a próxima sessão. Mas diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Então, como é que você peca sabendo que erra, está errando, e entra na presença de Deus e em nome de Jesus você se autodenomina que você já está perdoado? Muito cuidado, porque Deus sabe, Ele perdoa, Ele conhece as nossas limitações e fraquezas, mas por isso Ele nos deu do seu Espírito, por isso Ele nos deu a sua palavra como uma cartilha, como uma bússola para nos ensinar o caminho. Então, se você se santifica, se você tem uma vida no altar, ainda que esteja no meio de toda essa corrupção que o mundo vive, mas você está vivendo uma vida separada, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém, queridos? Mas vamos lá. O nosso tema, como dissemos, é sobre adoração, né? As antigas regras da adoração, e vamos conhecer também o que o Senhor tem para nós. Já lemos o texto, né? Agora vamos lá. O autor argumenta neste capítulo que Jesus proveu para nós a bênção do acesso direto a Deus e a mais cobiçada de todas as bênçãos, e a presença de Deus, falar com Deus. Você já imaginou que privilégio você tem? Em nome de Jesus, você entra na presença de Deus. Em nome de Jesus, você fala com Deus. Em nome de Jesus, você ora pelo enfermo e ele é curado. Que coisa maravilhosa. Nos versos 1 a 10, eu vou fazer uma introdução. Os leitores são lembrados de que no primeiro santuário e seus regulamentos de adoração, as pessoas não tinham acesso a Deus. Ele dependia de um sacerdote, dependia que alguém fosse por ele. Em Hebreus 9, o autor nos apresenta os elementos do santuário terreno de Israel e qual a sua função. Após isso, ele mostra que Jesus serve no santuário eterno celestial que está nos céus. A função dos elementos da antiga aliança era ilustrar alguns dos princípios da nova aliança, e era algo temporário. Quando nós estudamos tipologia, nós aprendemos os tipos que lá no Antigo Testamento existia. Aquele santuário, como dissemos na aula passada, que Moisés ele construiu sob a direção de Deus. Deus deu todos os detalhes daquele santuário. E por que Deus deu? É porque era uma cópia do santuário celestial, aonde Jesus está intercedendo por nós hoje. Então vamos lá. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é o único, porque é perfeito, não é? Aquele sacrifício pelo perdão dos pecados das pessoas que erravam, que buscavam um sacerdote, eles iam e continuaram durante milênios fazendo isso, né? Mas Jesus, de uma só vez, fez um sacrifício, e é um só. Não é necessário outra oferta a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Jesus o conquistou para nós. Hoje o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista, suas igrejas, estarão com a ministração da Santa Ceia. O pastor Gênesis vai estar ministrando a Santa Ceia na sede. Eu quero dizer para vocês que é um momento sublime, um momento memorial, um momento de lembrarmos do sacrifício do Senhor. Ele precisava expiar, pagar o preço das nossas culpas. Não só a herança que tivemos de Adão, mas os nossos pecados cotidianos, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras.
E quem que vai dizer eu não peco? A Bíblia diz, se alguém disser eu não peco, é mentiroso, não é? Mas tem uma coisa, muito cuidado, nós não podemos, pelo fato de termos Jesus intercedendo por nós, como ele está lá no santuário, não é? Acharmos que estamos livres para fazer o que bem entendermos. Somos assediados, somos sim. Estamos num mundo cheio de ofertas, a internet, enfim, as conversas, o mundo que nós vivemos. Porque esse mundo jaz no maligno e a estratégia de Satanás é o que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Mas não esqueça o que Jesus veio fazer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É aquela vida em comunhão com o Criador. Porque Deus fez a criatura com necessidade do Criador. Alguém diz com muita razão, existe dentro do ser humano um vazio do tamanho de Deus. Enquanto Deus não ocupa este lugar está sendo ocupado por aquele que veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus, quando ocupa este lugar, quando passa a morar no homem, porque o Senhor diz, vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. E Jesus disse numa de suas palavras, viremos para eles e faremos neles morada. E através do Espírito Santo, o Senhor está na sua vida, na minha vida. Mas a mesma Bíblia que diz também, e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo está em você, mas você deve de se esforçar, né? Você deve de lutar para ter uma vida no altar de Deus. Sujeitai-vos a Deus, é o que diz a palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse sujeitar é você estar muito preocupado com o que está nesse livro para o nosso dia a dia, porque ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se você medita na palavra, ontem nós tivemos uma festa ali no Jardim Cipramar, a casa estava superlotada, mas não só de povo, da glória de Deus. Não é bom assim? Então ali nós nos ficamos preocupados com o horário. Será que não está na hora de terminar esse culto? A hora de terminar o culto é quando o pastor dá a bênção apostólica, mas ali nós estávamos envolvidos naquela glória. Eu cheguei em casa e já passava da meia-noite. Mas e daí? Eu estava ainda ruminando, ainda de manhã quando acordei, ainda aquela glória daquele culto. É isso que você sente quando você sai da casa de Deus? Ou você fica na casa de Deus com pressa de ir para casa porque tem algum compromisso com o que você já planejou assistir, e nem sempre o que você assiste edifica você. Muito, muito cuidado. Você quer entrar na casa do Senhor adorar, como um sacrifício que os antigos ofereciam a Deus e o fogo de Deus descia para queimar? Então você tem como se apresentar diante de Deus com um coração puro, com a consciência tranquila, sem culpas. Ainda que você tenha e sinta que alguma coisa precisa do perdão de Deus, é buscar o perdão e se valorizar e se sentir perdoado e abençoado na casa de Deus. Querido, isso é uma coisa muito linda, entrar na casa do Senhor. Por isso que o salmista diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer um sacrifício, não é de tolo. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 5, dando essas instruções, como entrar, é um coração puro. Eu gosto muito do Salmo 42, quando diz, não é, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Agostinho é dono desta frase, para ti nos fizestes, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Ó querido, quando você entrar na casa do Senhor, diz assim, Senhor, me abençoa, que eu vim te adorar, eu vim te buscar. Há crentes que entram na igreja com os olhos procurando onde tem um defeito para ele criticar. Não é? Que pena, vai fazer um sacrifício de tolo, era melhor ter ficado em casa, não é? Você vai na casa de Deus para adorar, abre o teu coração. Se você vê alguma falha, ora pela pessoa que está em falha. Se você vê algum erro na música, às vezes o tocador falha, ao invés de criticar, o Senhor abençoa o teu servo, ajuda ele. Querido, adore. Adorar o Senhor
é o Senhor do céu e da terra que está ali. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou aí no meio dele, o Senhor está ali. Ele está ali para te abençoar, ele está ali para receber o teu culto de gratidão também. Amém, querido? Deixa eu continuar. O final do capítulo 8 explica que o antigo concerto, o primeiro, foi tornado obsoleto pelo novo concerto. Este capítulo 9 comenta aquele antigo concerto. À medida que os israelitas tinham aprendido as leis de Deus e como deviam adorá-lo, Deus lhes tinha dado instruções para construir um lugar para adoração. Está lá no 8:5, chamado tabernáculo. Este edifício móvel viajava com os hebreus durante a sua peregrinação na terra prometida. Ele tornou-se um lugar que Deus vivia entre eles. O Senhor estava naquele tabernáculo. Lá estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Vamos meditar aqui o 9 de 1 a 10. Os versículos 1 a 10 do capítulo 9 descrevem os sacrifícios no dia da expiação no tabernáculo terreno. Está lá em Levítico 16. Esses sacrifícios não eram capazes de limpar a consciência. Em contraste, o oferecimento de Cristo de si mesmo, conquistando sua entrada no santuário celeste, lá em Hebreus 9, 11 a 14, estabeleceu um novo concerto, Hebreus 9, 15 a 22, provendo nossa salvação de uma vez por todas. É Hebreus 9, 23 a 28, que fala, sua obediência tornou eficaz o seu sacrifício. Então, o nosso tema de hoje, de Hebreus 9, não é? De 1 a 10. Vamos lá, 9:1. O primeiro concerto incluía um santuário terreno, o tabernáculo, verso 2, no qual eram oferecidas as ordenanças de culto divino. Era o culto do Antigo Testamento. 2 a 5 que eu estou meditando. Esses versículos descrevem de forma simples o material principal que havia no tabernáculo. No pátio do tabernáculo encontrava-se um altar para o sacrifício de animais, uma bacia para a lavagem do cerimonial e a tenda em si. A palavra tabernáculo significa literalmente tenda. O tabernáculo era dividido em 2 cômodos por um véu. A primeira parte era o santuário ou lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa, os pães da proposição e o altar do incenso. O segundo cômodo, mais íntimo, era o Santo dos Santos, está lá no verso 3, onde se achava a Arca do Concerto ou a Arca da Aliança, na qual estavam guardados os símbolos do pacto feito por Deus com Israel por meio de Moisés. Está aqui em Hebreus 9, 4. Onde se encontravam, vamos lá, o altar de ouro, né? Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná. Que simboliza o maná? O Deus provedor, não é? Chovia o maná e eles se alimentavam do maná. Depois vinha a vara de Arão que floresceu, que simboliza a vara de Arão. Aquela vara floresceu por causa daquela discussão de quem podia ou quem devia ser os ministros, aqueles que estariam ministrando no altar. Havia uma contenda, não é? E Deus então mandou que as tribos colocassem uma vara, né, de amendoeira, e a vara que florescesse, então seria a família, o povo escolhido para o ministério. E a vara de Arão, o que aconteceu com ela? Floresceu, ainda deu amêndoas. Ali estava Deus mostrando que ele escolhia. E também as tábuas da lei, que era onde estavam todas as instruções para o povo. Então, quando um pastor, eu sempre digo isso, permitindo a minha imaginação, quando um pastor sobe no púlpito, a primeira coisa que ele tem que ter é o maná espiritual de Deus para o povo. Colega, prepara-se, medita, não faz aquela oração de Sansão, só mais essa vez, Senhor. Sansão, despreparado por desobediência, clamou por pelo menos mais uma vez a unção de Deus para o trabalho dele. Será que nós vamos também subir no púlpito assim, queridos?
clamando por uma unção especial, porque não tivemos tempo para orar, para meditar, para buscar a direção de Deus. É muito importante que o pastor medite. Essa aula que vos dou hoje é uma semana de meditação e pesquisa, mas eu não me glorio disso, não é o meu dever. Eu não posso chegar aqui apenas falando o que eu penso, o que eu acho, o que o outro pensa e ele acha, mas é o que diz esse livro, e que nós pesquisando e meditando, e o Espírito Santo vai nos dando a sua graça, e nós podemos ministrar. Então o pastor, quando sobe no púlpito, o pregador, a pregadora, ele deve ter passado nos pés do Senhor, como disse o Senhor a Ezequiel, lá no capítulo 1, lá no capítulo, num dos capítulos, a memória agora não me dá, que Deus come o livro, come este livro, depois vai e fala o meu povo. Precisamos comer, ler, meditar. Não é? Às vezes gastamos tempo com entretenimento, com tanta coisa, mas a meditação do livro, a meditação da palavra, a busca da instrução de Deus para ter o maná, para ter o alimento para o povo nos falta. Então é preciso, é isso aí, aquele pote com maná representava o quê? O alimento para o povo. Você, colega, nós precisamos de ter esse alimento para o povo. Depois vem a vara de Arão. O que representa aquela vara de Arão? Ali representa o homem que Deus escolhe, é o escolhido, porque aquela vara mostrava que aquela tribo, que aqueles que pertenciam àquela tribo estavam sendo escolhidos por Deus. Não é isso? Agora, e a palavra de Deus? Você vai pregar, está aqui no livro de 1 de Pedro 4:11. Se alguém falar, aleluia, fale segundo a palavra de Deus. Está aí. Então, 9:4, guarda no teu coração, medita nele. E veja que, primeiro, você tem que ter o alimento para o povo. Segundo, você tem que mostrar que você foi escolhido por Deus para ministrar o povo. E terceiro, você tem que ter na tua mão a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu vou ler mais um pouco. O vaso do maná lembrava o povo de Israel da provisão miraculosa de Deus para ele no deserto. A vara de Arão era sinal da autoridade do sacerdócio que Deus havia ordenado que Arão e seus filhos fossem os representantes do povo perante ele. Quem escolhe é o Senhor. Muito cuidado com o apadrinhamento. Não, fulano, olha, você vai entrar, nós todo mundo aqui vamos fazer um complô, te botar na liderança da igreja. Cuidado, se você colocar alguém para liderar a igreja de Deus, é problema seu e não vai dar certo. Misericórdia. Essa semana eu conversava com uma pessoa que Deus preparou, ela, o esposo, para fazer um trabalho, né, com as famílias, não é? E ela dedicou sua vida a buscar. Era uma professora, uma pessoa preparada, formada, mas esqueceu, foi para os pés do Senhor e fez um trabalho lindo no Rio de Janeiro. Ela conversava comigo e mostrava as dificuldades que ela está enfrentando. Mas entrou alguém que se dizia pastor, que eu não considero um homem desse pastor, me perdoa, eu não sou juiz. Mas o Senhor diz, pelos frutos conhecereis a árvore. E esse pastor fez política contra essa irmã, né? Deu um jeito de tirar ela e botar outras pessoas. Enquanto ela chorava, lutava pela conservação das famílias, porque, queridos, a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus, e tocar na família é tocar na menina dos olhos de Deus. Enquanto ela lutava para conservar os casamentos, o pastor entrava, se visse esse homem pastor na vida dele, chegava, olhava para o casal, via que alguma coisa estava certo, falando, eu acho que essa mulher não é a mulher que você devia casar, não. Você tinha que procurar outra mulher. Eu falei, esse homem é do diabo. Não é? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho medo de falar que não levou muito tempo, ele sentou lá no escritório dele, a igreja dele é uma igreja grande e poderosa, sentou no escritório, foram chegar de mão, estava morto lá, tiraram o homem e sepultaram. Não brinque diante de Deus. Deus não é de brincadeira, irmãos, é muito séria, né? Eu falei para ela, Deus matou este homem. Deus matou porque Deus é Senhor, Ele é dono, Ele não vai perguntar se pode, o que alguém acha, não, Ele faz, e que nós vigiemos, porque a palavra diz, e tu que cuida está em pé, olha, não caia. Muito cuidado, queridos, é assim mesmo. Deixa eu falar sobre a tábua da lei. As tábuas eram os 10 mandamentos dados à nação no Monte Sinai, sobre a arca, e ficava o propiciatório, o lugar onde Deus tornava a sua presença conhecida. Que coisa linda, não é? O incensário de ouro nessa passagem
Parece como se o incensário estivesse no Santo dos Santos, quando na verdade estava do lado do véu que separava o Santo do Santo no santo lugar. Por causa de sua função, no entanto, o incensário era normalmente associado ao Santo do Santo, lá Êxodo 36 e 46. Entravam os sacerdotes no lugar santo pela manhã e à tarde para queimar incenso no altar de ouro e acender as lâmpadas, está lá em Êxodo 37, 8. Toda semana, no sábado, eram trocados os pães da proposição. Nós lemos em Levítico 24, 5 a 8. Vamos para o verso 7. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote oferecia sangue sacrificial por si mesmo e pelas culpas do povo de Israel. No antigo concerto, o acesso a Deus era limitado. Compare com as promessas do novo concerto em Hebreus 8, 10 e 11. Que coisa linda, né, irmão? Hoje você tem acesso. Aí onde você está, dentro do ônibus, na cozinha, no seu trabalho, ali você entra na presença de Deus, fala com Deus, Ele te ouve e te responde. Que coisa maravilhosa, não é? 9:8. O fato de que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos apenas uma vez no ano indica o evidente propósito divino de a lei não visar propriamente a levar os crentes à presença de Deus. Vamos para o 9. O tabernáculo era uma alegoria, uma ilustração das verdades espirituais. Para o tempo presente, se refere à época do tabernáculo, ou seja, a do Antigo Testamento, não puderam aperfeiçoar nada. O concerto feito mediante Moisés cobria temporariamente os pecados e a culpa, mas não os pecados premeditados. Olha o que eu li em Hebreus 10, 26, hein? Tampouco o pecado inato de todas as pessoas. Está lá no Salmo 51, quando Davi faz a sua confissão de pecado. Em outras palavras, o sistema era falho, não reconciliando propriamente o pecador com Deus. Não tem jeito. Lá em 2 Coríntios 5,18, de Deus estava no seu Filho, reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados. Vamos para o 10, para já entrarmos na meditação. O 10, justificações da carne. Isso indica que eram ordenanças externas e temporárias. Significa a nova ordem aqui é realçada novamente a natureza temporária do concerto via Moisés. Então, foi assim como se um anúncio, um preparo do povo. A lei, ela vinha para que o povo pudesse trilhar, não é, meditando na palavra de Deus, mas não aperfeiçoava as pessoas. Amém? Agora sim, vamos entrar numa reflexão sobre o texto de hoje. O 9:1. Os leitores de Hebreus teriam conhecido tudo sobre as leis para o culto divino, ou adoração, que eram exigidas pelo primeiro concerto. O primeiro concerto também tinha provisão e instruções para um santuário terrestre, o primeiro, o tabernáculo, em segunda, o templo. Vou para o verso 2. O tabernáculo que o povo de Deus usava para a adoração foi construído enquanto os israelitas peregrinavam a caminho da terra prometida. Era uma estrutura portátil que podia ser desmontada e carregada quando o povo ia de lugar para o outro. As instruções de Deus para a construção do tabernáculo estão lá em Êxodo, do capítulo 25 até o 31. O tabernáculo tinha duas salas, uma sala interior, chamada Santo dos Santos, e uma sala exterior. O sacerdote em serviço entrava na primeira sala, chamada santuário, diariamente para a comunhão com Deus e para cuidar dos outros elementos localizados nesta sala. O candeeiro, ou menorá, era um candelabro com 7 braços que ficava no lado sul da sala. Nós lemos lá em Êxodo 25, 31 a 40 e Êxodo 37, 17 a 24, onde narra o que eu estou falando. As suas lâmpadas queimavam noite e dia e forneciam luz para que os sacerdotes desempenhassem as suas funções. A luz também simbolizava a presença de Deus,
o menorá, esse termo aí, quer dizer o candelabro sagrado com 7 braços. Ainda continua sendo um símbolo importante da fé judaica. A mesa era feita de madeira e revestida com ouro puro. Está lá em Êxodo 25, 23 ao 30 e capítulo 37, do 10 ao 16. Nesta mesa ficavam os pães da proposição. Uma vez por semana, no sábado, judeus, um sacerdote estava no santuário e colocava 12 pães frescos sobre uma mesa pequena. Esses pães simbolizavam a presença de Deus em meio ao seu povo, como também o seu cuidado afetuoso em atender às suas necessidades físicas. O pão só deveria ser consumido pelos sacerdotes em serviço. Foi muito interessante daquela vez que Davi entrou, no santuário, com fome com os seus soldados, e aí pediu pão. Ele disse: nenhum pão temos, mas ele estava tirando aquele pão para substituir, Aí o sacerdote vai dizer para ele: se vocês não tivessem tocado em mulher antes de ontem e hoje, aí eu poderia até dar esse pão. Aí o que disse Davi? De fato, antes de ontem e hoje, nenhum de nós tocamos em mulher. Então eles puderam comer aquele pão. É muito interessante, irmãos? Porque aquele pão de proposição representava o Senhor. E eu digo, quando nós formos comer o pão da ceia, ele também simboliza o corpo de Cristo. Aí vem um conselho desse pastor sempre aos casais, que eles procurem se prepararem para a Santa Ceia. Se a Santa Ceia é no domingo, sábado e sexta, eles devem, se possível, se conservarem afastados. Nem sempre há possibilidade disso, Porque a Bíblia, lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo dá orientação aos casais, e ele diz que devem se separar por um pouco de tempo para se dedicarem à oração, depois se ajuntar de novo, para que Satanás não sente. Então é plausível, é importante, e eu oriento a igreja que haja uma preparação, porque nós vamos lembrar da morte do Senhor e vamos comer o pão da ceia. Será que o pão da proposição, que representava o Senhor, era mais sagrado do que o pão que nós comemos, representando o corpo de Cristo, que deve ser o pão asmo, não é isso? Esse deve ser o pão da Santa Ceia. Não vou entrar no mérito dos evangélicos, que hoje vão na padaria, compram um pão que sabe Deus como foi feito e por quem foi feito, Então nós, na obra da restauração, desde muito temos restaurado esse princípio, não é? E assim deve ser, você entrar na presença do Senhor em santidade. Não é uma coisa linda? É você valorizar o que você está fazendo, não é? Uma vez eu estava numa igreja e um pastor estava ministrando a ceia, chamou um colega para participar com ele da Santa Ceia. Eu estava no púlpito, eu estava recém-consagrado, não é? Então aquele colega disse que não poderia nem tomar ceia porque ele tinha tido uma vida normal com a esposa. E o colega virou para ele: não, isso não tem problema, isso foi no tempo da lei. Mentira, irmão, a santidade foi no tempo da lei, é no tempo da graça, e é muito bom que nós saibamos nos preparar para entrar na presença do Rei. Infelizmente, nós temos vulgarizado muito do que a Bíblia nos dá como instrução. Por isso que eu louvo a Deus. Eu estou na obra da restauração há 61 anos. Posso dizer que ali, quando ela começou, eu estava ali com ela e tenho esse princípio e dou essas instruções. Obviamente que reconhecendo que se no casal um dos membros do casal, das partes, não é cristão, você não pode obrigar que alguém que não é cristão cumpra as exigências bíblicas. Mas aí quando as irmãs me falam assim, eu digo: irmão, fique em oração e não se negue, que é proibido uma mulher se negar ao seu esposo, não é? Então, mas se possível, se o casal é cristão, se esforce, entra na presença de Deus, valorizando essa comunhão gloriosa. Logo mais nós estaremos na presença de Deus e esse pastor estará ministrando a ceia. Amém, querido? Então vamos continuar. Além da primeira sala, o santuário, havia um véu descrito, está lá em Êxodo 26, 31 a 33. Este véu evitava que qualquer pessoa entrasse ou até mesmo desse uma olhada no interior da segunda sala, chamada Santo dos Santos, o que simbolizava que as pessoas pecadoras não podiam se aproximar do Santo dos Santos. Até o sumo sacerdote
que entrava ali para fazer esse sacrifício uma vez por ano, ele tinha sinos em torno da sua roupa. Enquanto ele andava, aquele sino balangava e anunciava que o sacerdote estava vivo. Agora, se eles e também amarrava uma corda na sua cinta, veja que coisa tremenda para entrar na presença de Deus. Não é uma vez por ano. E ele ia todo preparado, porque se aquele sino parasse de tocar, os que estavam lá fora não podiam entrar para tirar o corpo morto, mas podiam puxar o sacerdote com aquela corda. Vocês já imaginaram que dificuldade para ir à presença de Deus? E você hoje vai, aonde você estiver, em nome de Jesus. Que privilégio! Ora, valorize esse privilégio e faça isso de maneira que adore o Senhor com perfeição. O véu formava a separação entre Deus Santo e as pessoas pecadoras. Os leitores originais teriam sabido a respeito do magnífico véu do templo de Herodes. Ele era feito de linho torcido azul, púrpura e carmesim. Havia figuras de querubins bordadas nele. O Santo dos Santos era onde o próprio Deus residia. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer a expiação dos pecados de toda a nação. Os elementos no Santo dos Santos incluía um incensário de ouro colocado junto ao véu ao lado de fora, pois era usado diariamente. O sumo sacerdote queimava incenso ali 2 vezes por dia. A arca do concerto era feita de madeira, de cetim, coberta de ouro, toda em redor. A arca simbolizava o concerto de Deus com o seu povo. No dia anual da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para espargir sangue sobre a tampa da arca. Ali naquela tampa, que é chamado lugar da propiciação, que o sangue era derramado e aquele que vinha trazendo a sua culpa diante do sacerdote, aquele sangue era derramado e aquele pecado era perdoado. A própria arca do concerto continha certos objetos sagrados descritos antes em Êxodo 16, 32 a 35. O vaso de ouro que continha o maná simbolizava o cuidado de Deus em prover alimento para o seu povo no deserto. A vara de Arão tinha florescido, foi descrita antes em Número 17, 1 a 11. Esta vara mostrou que os descendentes de Arão tinham realmente sido escolhidos por Deus para cuidar do sacerdócio. É Deus quem escolhe. É só Ele. Ore para que Deus coloque, como está lá no capítulo 9 do livro de Mateus, o Senhor instruindo, ele viajava, passeava e disse: eu vejo esse povo como ovelhas que não têm pastor. Agora, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para associar. É Ele que faz, querido. Ore, não procure alguém que você goste, eu gosto da pregação do A, mas não gosto do B. Como a igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Cefo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Uma igreja completamente dividida, uma igreja para não vencer, não avançar e não ser vitoriosa. É Ele que escolhe. Clama, você está sentindo que o seu pastor está fraco, está doente, não está atendendo? Ore pelo teu pastor e peça a Deus: Senhor, Tu és o Senhor desta igreja. Jesus é o cabeça, Ele coloca e Ele tira. Fique em paz, ore a Deus. Seja você um instrumento, porque às vezes nós estamos muito preocupados com o que está faltando na nossa igreja, mas se você está preocupado, já é Deus te despertando para você ser um ajudador. Eu me lembro, na minha infância, no Evangelho, uma vez eu orava pelo pastor João Batista Esteves, isso eu estou falando lá de 1965, 66, bem antigo, Mas eu estava ali orando, vendo o meu pastor. Nós tínhamos tido um culto lindo no sábado, depois ele saiu. O pastor João Batista, ele ia para o seu trabalho, ele era padeiro, ia fazer pão a noite inteira, Mas ia de terno, todo assim, Ele tinha saído de um culto onde tínhamos adorado o Senhor e foi para o seu trabalho. E eu entrei no meu quarto, me lembro como se fosse hoje, dobrei os meus joelhos e orei pelo pastor João Batista. Nesse tempo eu morava sozinho. E ali clamei a Deus em favor do pastor João Batista Esteves. Eu orava e pedia: Senhor, ajuda o pastor João Batista. Senhor, saiu o teu servo. Agora vai passar a noite inteira fazendo pão. Senhor, ajuda o teu servo. Quando eu falava ajuda o teu servo, uma voz veio no meu quarto, falou audível, como você está ouvindo a minha voz: Gênesis, ajuda o pastor João Batista.
Eu até na hora estranhei, perguntei quem estava brincando, mas como eu só estava sozinho, aí Deus falou no meu coração, você ouviu a minha voz. Queridos, se você está sentindo que o teu pastor, que a tua igreja está precisando de alguma coisa, é Deus que está te despertando. Vai lá. Seja você aquele ajudador que você entendeu que a tua igreja, que o teu pastor está precisando. É assim que um corpo funciona. Não é isso mesmo? É um corpo. E eu, no dia seguinte, o pastor chegava, era uma igreja que era um barracão, muitas pessoas, onde se lembrar como era a igreja em Lopes naquela época, era um barracão de madeira, tinha um coqueiro na porta do barracão que lá estava construído, né? E eu ali debaixo daquele coqueiro esperei. Quando o pastor João Batista chegou, eu falei, pastor João Batista, eu queria conversar com o senhor. Ele disse, fala, irmão Gênesis. E eu disse assim, essa noite, quando eu terminei de contar, o homem foi tomado de mistério, ficou vermelho, pulava. Eu estava pedindo a Deus um ajudante. Daquele dia em diante, Deus me colocou do lado daquele homem, me preparou. E graças a Deus, desde aquele dia até hoje, eu não parei de ser um cooperador da obra de Deus. Você está sentindo que está alguma coisa faltando na tua igreja, no teu pastor, no teu ministério? Fala para Jesus como fez Isaías, me aqui, aleluia, envia-me, me seja um cooperador. Muitas pessoas criticam de tudo, mas não fazem nada. Se você procurar o histórico dos críticos da obra de Deus, dos pastores, você procura nele o que ele está fazendo para Deus. Muitas vezes você não vai encontrar absolutamente nada. Porque quem faz as coisas para Deus tem aquele espírito devoto a Deus, submisso a Deus. Nós, então, precisamos de saber. Deus é quem coloca o homem. Peça ao Senhor. Também, tá bom, queridos? Vamos lá. Também incluídas na arca estavam 2 tábuas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Essas 2 tábuas foram colocadas na arca no Monte Sinai. Quando a arca foi colocada no templo de Salomão, somente as tábuas dos 10 mandamentos ainda estavam dentro dela. É muito curioso, né, irmãos? Só Jesus, né? Na arca havia só 2 tábuas de pedra. Está lá em 1 de Reis 8:9. Que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Vamos para o verso 5. A seguir, o autor descreve os querubins da glória que adornavam o topo da arca do concerto. Quem registra isso é Êxodo 25, 18 a 22. Quando são os anjos poderosos? Uma das funções dos querubins é servir como guardiões. Estes anjos guardavam o caminho para a árvore da vida, está lá em Gênesis 3, 24, como também para o Santo dos Santos, Êxodo 26, 31 a 33. As criaturas que carregavam o trono de Deus em Ezequiel 1 podem ter sido querubins, com suas asas abertas sobre a cobertura da arca, também chamada propiciatório. O propiciatório era também o trono da misericórdia. Qual o significado do propiciatório? Como nós estamos estudando esse texto, irmãos, é importante meditarmos nos seus detalhes. Vamos lá, o propiciatório recebeu esse nome em conexão ao que de fato acontecia nele. Para entender corretamente o significado propiciatório, antes é preciso saber que a Arca da Aliança, nos templos do Antigo Testamento, era o símbolo máximo da presença de Deus habitando no meio do seu povo. De modo que o propiciatório, com as figuras dos querubins, era uma representação direta do trono de Deus. Olha só, irmãos, que detalhe importante. Ele, o propiciatório, era importante porque era ali que o pecado era removido. O sangue do sacrifício realizado no dia da expiação era espargido sobre a sua cobertura pelo sumo sacerdote. Está lá em Levítico 16, 15 a 17, e o povo então recebia o perdão de Deus. Era derramado ali onde estavam os 2 querubins. Era o trono de Deus. Irmãos, cada tipologia, cada tipo, cada coisa importante que nós temos que aprender a conhecer e a valorizar. Jesus Cristo e o propiciatório. O propiciatório dos tempos do Antigo Testamento apontava diretamente para Cristo e o seu sacrifício vicário. O Novo Testamento mostra que a cruz se tornou o lugar onde o pecador se encontrou com Deus.
e obteve reconciliação plena mediante o sangue de Jesus Cristo, o propiciatório do Senhor foi a sua cruz, onde o seu sangue foi derramado, e ali ele expiou o pecado da humanidade de uma vez só para todo sempre. A morte de Cristo foi substitutiva, ou seja, ele substituiu os pecadores e recebeu no lugar deles todo o peso da santa ira de Deus por causa do pecado. Então, através de sua morte, a justiça divina foi satisfeita e o homem foi reconciliado com Deus. O pecado do homem ofendeu a Deus. Aleluia! Mas o sacrifício de Cristo aplacou a sua ira. Queridos, é muito interessante isso, porque alguém prega a doutrina da predestinação, mas eu quero dizer para vocês, e isso sem medo de errar, não é? Porque, queridos, não existe predestinação discriminativa, que Deus escolhe um para a salvação e outro vai se perder. Isso é mentira de cabeças ocas, porque se isso fosse verdade, a minha pregação e a tua, da pregação que crê é salvo, ela é uma propaganda enganosa. E se o elemento não for ou não estiver, mas só vai aceitar quem foi predestinado. Queridos, não leve a mal. Eu não prego essa mensagem, não prego. Por que eu não prego? Quando eu leio, tem 2 versículos na Bíblia que eu considero como chave para a pregação. Um é o 3,16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o outro versículo é o 36 do mesmo 3. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós nascemos debaixo da ira de Deus. Foi o que disse Davi: eu nasci e fui concebido em pecado. O que vai tornar o homem herdeiro da glória de Deus é Jesus. Mas como diz esse texto, ele tem que crer. Amém, querido? Então está aí, o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. Nesse sentido, os estudiosos têm observado que no Novo Testamento o propiciatório se refere à cruz como lugar da propiciação, bem como ao sacrifício de Cristo como o ato propiciatório, e ainda ao próprio Cristo como uma pessoa que se ofereceu como propiciação pelos pecados daqueles que ele redimiu. Quem ele redimiu? O que crê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Romanos 3,25 vai ajudar a gente a entender isso, né? Se bem que esse texto está em Atos 16. Mas também é importante saber que, diferentemente dos tempos do Antigo Testamento, quando anualmente o sangue do sacrifício deveria ser aspergido sobre o propiciatório do Santo dos Santos, o sacrifício de Cristo foi apresentado uma vez por todas, uma vez só. Glória a Deus por isso. A propiciação mediante o sangue de Cristo foi perfeita e proveu a reconciliação completa, aleluia, e definitiva do homem com Deus. Nenhum outro sacrifício precisa ser adicionado à obra de Cristo para satisfazer a justiça de Deus. Nada do que Jesus Cristo fez precisa de qualquer complemento. Jesus já deu mais, não tem mais. Ele fez, está perfeito. Creia e tome posse desse grande presente. Vamos para o verso 6. Tendo lembrado as pessoas da disposição básica dos recintos sagrados do tabernáculo, o autor chega ao motivo deste comentário. Os sacerdotes entravam regularmente no primeiro tabernáculo, oferecendo incenso diariamente, está em Êxodo 37, expondo os pães da proposição sábado, Levítico 2, 4 e 8 a 9, e arrumando os pavios das lâmpadas para mantê-las acesas. Além destes serviços regulares, o sumo sacerdote entrava no segundo tabernáculo, que é o Santo dos Santos, mas somente uma vez por ano, no dia da expiação. Este dia era observado rigidamente. Lá em Levítico 23, 26 a 32, e ninguém tinha permissão de entrar no Santo dos Santos em nenhum outro dia. O sangue espargido sobre o propiciatório da Arca do Concerto simbolizava a expiação dos pecados da nação.
Como parte do ritual anual, o sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um novilho. Este sangue servia para expiar os seus próprios pecados. A seguir, o sacerdote deixava o recinto e retornava com o sangue de um bode. Este sangue expiaria os pecados do povo que o povo tivesse praticado por ignorância. O sangue que o sacerdote trazia ao Santo dos Santos era aspargido no altar do incenso e na face do propiciatório. Na época dos leitores originais, a Arca do Concerto estava desaparecida, porque quando o segundo templo foi construído, todos os elementos que eles possuíam trouxeram, mas a Arca desapareceu lá. Quando Nabucodonosor destruiu o templo, destruiu Jerusalém, a Arca da Aliança desapareceu. É como se diria, ninguém tem uma resposta plausível ou que possa ser comprovada. Simplesmente é imaginação, mas ela desapareceu. Não é isso? É preciso saber isso aí. Vamos para o verso 8. A cerimônia realizada no dia da expiação revelava que o povo não tinha acesso direto a Deus. As pessoas comuns não podiam nunca estar na presença de Deus e tinham que depender do sumo sacerdote. Você não depende de ninguém. Hoje é você entrar na presença de Deus em nome de Jesus, receber o teu perdão, receber a tua bênção, receber a tua graça e dizer obrigado, Jesus. Aleluia. Por isso que logo mais às 18 horas nós estaremos com o nosso culto de Santa Ceia em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, agradecendo a Deus. Eu chamo esse culto de um culto de ação de graças. Agradecer a Deus por Jesus que nos foi dado. Vamos continuar. Um espesso véu bloqueava o santuário, consequentemente. Este lugar não estava descoberto. O caminho ainda não tinha sido revelado. Cristo faria isso. Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ou seja, enquanto o antigo sistema ainda estivesse sendo usado, as pessoas não poderiam ter acesso a Deus diretamente. O Espírito Santo deu a entender que o sistema de sacrifícios era ineficiente para promover a comunhão desimpedida com Deus e que um dia as pessoas teriam um novo tipo de relacionamento com Deus que efetivamente removeria o pecado. O antigo concerto indicava que Cristo faria no novo concerto. Vamos para o verso 9. No verso 9 diz: este antigo sistema era simplesmente uma alegoria para o tempo presente sob o antigo concerto. O povo não tinha acesso direto a Deus. Aleluia, mas sob um novo concerto disponível por intermédio de Cristo, o povo de Deus pode ter acesso direto a Deus e está livre da culpa. Esta culpa nunca tinha sido completamente aliviada no antigo concerto, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Estes sacrifícios simbolizavam a expiação do pecado e possibilitavam uma maneira para que as pessoas pudessem continuar com a adoração a Deus. Mas os sacrifícios não podiam transformar as vidas e os corações da pessoa. Agora vamos para o 10, que é o último verso da nossa meditação, e já vou caminhar para a conclusão. O autor continua mostrando por que o antigo sistema de sacrifícios por intermédio dos sacerdotes era inadequado. O povo tinha que observar as leis alimentares e as leis de limpeza cerimonial até que Cristo viesse com o novo caminho de Deus, que seria muito melhor. As leis relacionadas com os alimentos, manjares, as bebidas e várias cerimônias de purificação ou ablações, que é o que? É a ação de ofertar, fazer oferenda a Deus, né, momento indicado pelo celebrante para ofertar os elementos eucarísticos. Está lá no livro de Levítico 10, 8 e 9 e 11. Tratava-se somente de regras externas ou justificação da carne que eram exigidas sobre o antigo concerto. Deus substituiu esse antigo sistema com a finalidade de corrigir as limitações que ele apresentava. Esta ordem começou com o novo concerto em Cristo, em que as leis de Deus foram escritas aonde? No coração, ou nos corações das pessoas.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Está lá no 8:10. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia e glória a Deus. Talvez alguns leitores originais estivessem considerando retornar a algumas leis cerimoniais. A carta aos Hebreus destaca que estas regras já não são mais necessárias, nem benéficas espiritualmente. Agora vamos fechar, queridos, falando sobre... Ai, meu Deus, já passei da hora. Mas eu vou concluir, querido. Um segundinho aí. A teologia bíblica e a cultura da adoração. Vamos lá. Adoração a Deus no Novo Testamento. Eu quero fechar porque o nosso culto, como era a adoração no Antigo Testamento, como no Novo. Vamos lá. Muito bem. O Novo Testamento mostra que a essência da verdadeira adoração a Deus permanece imutável. Porém, os tipos da adoração sobre a Antiga Aliança deram lugar aos seus antítipos na adoração sobre a Nova Aliança. Isso quer dizer que todo o modelo cerimonial da adoração da Antiga Aliança, que se valia do sistema de sacrifícios e do sacerdócio, deu lugar a uma realidade muito superior. Vamos lá? Todas aquelas coisas eram temporárias e apontavam para Cristo. Então, uma vez que Cristo veio, aqueles rituais que caracterizavam a adoração do Antigo Testamento tornaram-se coisas do passado. O sacerdócio perfeito, o sacrifício definitivo e a intercessão de Cristo no santuário celestial conduzem o crente a um novo nível de adoração, a um novo estágio no relacionamento com o Pai. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por meio dele que agora podemos nos aproximar de Deus com confiança. Está lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, foi o que João disse para os seus discípulos, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O Novo Testamento mostra que a vida do crente, toda ela, em todos os seus aspectos, deve ser uma verdadeira adoração a Deus. Você não adora a Deus só quando entra na igreja, não. Quando você levanta de manhã, já está adorando a Deus. Quando você pega a sua condição, você deve estar adorando a Deus. Quando você que chega no seu trabalho, trabalha adorando a Deus. Quando você entrar no templo, você já entra adorando e Deus recebendo. Aí é um céu na terra, como eu vi ontem lá no Jardim Ciprala. Eu não sei, como diz se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas era glória sobre glória. Isso quer dizer que a adoração a Deus deve ser vista como um modo de vida, no qual nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e aleluia e agradável a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Mas ao mesmo tempo em que o Novo Testamento destaca a adoração particular, ele também enfatiza a necessidade e importância da adoração pública, isto é, a reunião regular dos cristãos na presença de Deus. Vamos adorar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso significa que, como parte do corpo de Cristo, aleluia, cada cristão deve se juntar aos seus irmãos na fé para juntos em Cristo adorarem a Deus. Está lá em Colossenses 3, 16 e 17. Parte importante da oração pública dos crentes da Nova Aliança, aleluia, é a celebração da ceia do Senhor, quando os remidos não somente rememoram a morte sacrificial de Cristo, mas também se alimentam, aleluia, espiritualmente. Esse pão é o meu corpo que é dado por vós, este cálice com fruto da vide representa o meu sangue que foi derramado. Queridos, a Santa Ceia você não pode faltar. A adoração a Deus em seus aspectos congregacional envolve cânticos, orações e, sobretudo, instrução da palavra. É o que o pastor faz. Abre a Bíblia e mostra o que representa aquele momento sagrado e solene. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo fornece algumas regulamentações sobre a adoração na comunidade cristã, especialmente quanto ao uso adequado dos dons espirituais. Aí você vai estudar em 1 Coríntios 14, né?
dos capítulos 14 a 16, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Passei um pouquinho, mas eu tinha que fechar. Se nós fechamos, como era a adoração no Antigo Testamento, como é a adoração no Novo Testamento. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha sido abençoado, muito abençoado nesse momento. Glória a Deus por isso. Agora eu vou chamar o hino 137 do cantor cristão e nós vamos agora já encerrando. 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor? Aleluia, não é? Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, queridos? Assim nós estamos concluindo a nossa lição de hoje, adoração do Antigo Testamento, adoração da igreja no Novo Testamento. É uma coisa muito linda. Agora eu queria conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns da nossa escola, do nosso ministério, que Deus multiplique os seus anos de vida, sobretudo na presença dele. Sempre com aquele espírito de gratidão, como está no Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique os teus anos, mas sempre na presença do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Não esqueça, hoje ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Logo mais às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com os nossos irmãos. Mas nós também teremos o nosso culto público nas igrejas de São Miguel Paulista, pelo menos aqui na sede, né? Estaremos transmitindo. E você é bem-vindo. Você não esqueça, irmão, que hoje é Santa Ceia em todas as igrejas do ministério. E na sede o pastor Gênio estará ministrando a ceia com vocês, para vocês também. Amém? Deus vos abençoe e dê uma semana muito abençoada. Mas quero lembrar aos irmãos da sede, às 16 horas nós estaremos na nossa escola bíblica. Amém? Não falte. Vamos estudar a palavra do Senhor também presencialmente. Amém? Deus abençoe a todos. E vamos orar para encerrar. Um abraço, muito obrigado pela tua companhia, que está aí comigo, eu não falei, mas está aí a nossa irmã Rosângela Frauches. Um abraço, querida, e vocês todos que estão comigo aí, Deus os abençoe grandemente. A nossa oração é a nossa gratidão, amém? Senhor Deus, muito obrigado pelos momentos que passamos meditando na tua palavra. Lembrando da dificuldade que o povo tinha na adoração no Antigo Testamento, mas te agradecendo por Jesus, que nos foi dado, abriu o caminho, o acesso a Deus. Podemos adorá-lo a qualquer instante, em qualquer momento, em qualquer lugar, em nome de Jesus, entrar na presença de Deus e falar com Ele. Muito obrigado, Pai. Agora eu peço por todo o nosso caderno de oração, por todos que estão comigo, por aqueles que colocaram um pedido de oração. Tu sabes o porquê e o motivo, mas eu estou agora entregando nas tuas mãos, pedindo as tuas respostas. Senhor, por tua misericórdia, eu te peço e graça. Agora abençoa o dia e todos os trabalhos, seja o clamor das 18, seja o clamor das 12, seja o clamor quando toda a igreja tem uma audiência com Deus, com o nosso pastor Elci Santana. Continua abençoando o teu servo, continua abençoando a Giorbe, a Poiorte, também o nosso Alporbe, e que todos que defendem essa bandeira tenham a tua graça e a tua mão com eles. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja de São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja de São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na Obra da Restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.